Boa noite. Passo Fundense, superintendente do Grêmio, visita o Legislativo. Motivo de orgulho, mas também um pouco de preocupação, porque se estou tendo essa recepção, estou me atendendo dessa maneira, eu tenho que fazer cada vez mais pelo crescimento do meu Grêmio. Escola de Educação Infantil Criança Feliz terá uma nova sede. Vai ser uma escola padrão muito bonita e com certeza toda a comunidade escolar e a comunidade do Núcleo Ferroviário e do Manuel Portela serão beneficiados com uma bela e uma grande estrutura da nova EMEI. Conheça um aliado na segurança das operações com boletos bancários. O boleto protegido ele funciona através dos boletos cadastrados no nosso portal, na nossa tecnologia. Por exemplo, vamos pensar um consumidor que tenha um pagamento de aluguel. Para ele consultar, ele tem que ter em mão o seu boleto e consulta através da linha digitável ou do código de barras se aquele boleto que ele tem na mão é verdadeiro ou falso. Recentemente, Antônio Carlos Verardi esteve visitando o Legislativo. Ele é o superintendente do Grêmio e divulgou seu livro com histórias dos bastidores das 5 décadas de atuação no clube. O passofundense Antônio Carlos Verardi é uma figura muito querida da nação tricolor. Não é para menos. Funcionário mais antigo do Grêmio, com 53 anos de casa, vivenciou todas as glórias e derrotas do clube. Os momentos desde 1965 são lembrados por ele no livro Seu Verardi e Grêmio, Uma História de Amor, que foi lançado na cidade no dia 15 de junho. Entre os fatos mais importantes estão o Mundial, 3 Libertadores, 2 Brasileirões e 5 Copas do Brasil. Sou farmacêutico formado e nunca exerci minha atividade, sempre em todos os lugares que estive, eu estava sempre ligado ao futebol e, por acaso, sempre nessa atividade como supervisor. Quando fui convidado bem, na verdade, não é bem o termo, quando o doutor Fernando Cresce me mandou para tentar administrar o Grêmio, preparar a infraestrutura administrativa, me assustei porque eu nunca fui administrador, mas também não tive medo da tarefa. Fomos lá, tive a sorte de, alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois, assumir um presidente que percebeu a necessidade de modificar de alterar a estrutura do Grêmio, e com a minha participação sempre nós conseguimos cada vez melhorando. E o Grêmio, na época, quando eu comecei a trabalhar, tinha 10 funcionários, hoje tem mais de 400, né? O Grêmio estava lá no Estádio Olímpico, que não estava incompleto, tinha sido inaugurado incompleto, e só seria completado em 80 por gestão do Dr. Hélio Dourado. O Grêmio agora está na Arena, uma das maiores da América Latina, eu considero a mais bonita de todas. Então, é um crescimento pessoal, mas é consequência do crescimento do Grêmio. No Legislativo Municipal, o superintendente do Grêmio foi recebido pelos vereadores Rafael Colucci, Patrick Cavalcante e Roberto Gabriel Tozon. Na oportunidade, os parlamentares conheceram um pouco sobre os bastidores de um dos maiores times de futebol do país. O vice-presidente da casa, que também integra o conselho do clube, comemorou a visita de Verardi. Para mim, é uma grande honra, primeiro como gremista, né? Desde 2013, quando eu entrei no Conselho Deliberativo do Grêmio, que eu pude começar a viver a parte mais interna, mais burocrática do clube, e uma lenda viva como é o Seu Verardi, não só para os gremistas, mas para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, né? Ter saído, um cidadão passofundense, ter voltado aqui agora no lançamento do seu livro, para nós passofundenses, e falo isso na condição atual de presidente, né, no lugar do presidente Pedro Danelli, que não está em Passo Fundo, é uma grande honra, é algo que com certeza vai ficar nos anais da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Aos 84 anos, Antônio Carlos Verardi destacou a satisfação de retornar à terra natal para rever amigos e gremistas e aproveitou para agradecer o carinho dos conterrâneos. Muito orgulho de ser bem recebido e, como é que eu vou dizer, gostaria que meus pais fossem vivos
para dizer, puta, aquele gurizinho que sai daqui de pé descalço, praticamente de pé descalço, aí está sendo recebido dessa maneira. Então, isso é motivo de orgulho, mas também um pouco de preocupação, porque se estou tendo essa recepção, estou me atendendo dessa maneira, eu tenho que fazer cada vez mais e cada vez mais pelo crescimento do meu Grêmio. Lembrando que eu saí daqui com 14 anos de idade, jamais pensei que fosse praticar futebol e que fosse algum dia chegar, merecer algum tipo de renome e tudo. E eu digo assim, não é qualidade minha. Eu só sou o que sou porque eu fiz isso dentro do Grêmio. Quem faz a gente grande é o Grêmio. A Escola de Educação Infantil Criança Feliz terá nova sede. A construção da obra foi confirmada pelo Poder Executivo ao vereador Patrick Cavalcante. A conquista também é do democrata, que buscou em Brasília recursos de emenda parlamentar. A educação é uma das prioridades do nosso gabinete, tanto que no bairro São José, quando nós tivemos o fechamento das irmãs da Escola de Educação Infantil, nós conseguimos trabalhar juntamente com a Associação de Moradores para que o município então alugasse um espaço mais amplo e nós dobramos o número de vagas, né? As irmãs lá atendiam em torno de 80 crianças, nós atendemos hoje 160 crianças. Nós tivemos algumas situações em várias escolas do município que o nosso gabinete teve uma atuação presente, mas a principal que nós temos trabalhado muito é logo aqui ao lado da Câmara de Vereadores, no bairro Manuel Portela, onde nós temos a Escola de Educação Infantil Criança Feliz, que é a escola mais precária, podemos dizer assim, que o município tem. É uma escola mista de madeira e de material. E nós conseguimos, então, em 2016, já está liberada desde 2017, uma emenda parlamentar de R$500 mil do deputado Onix Lorenzoni para a construção de uma nova escola. O projeto ele contempla em torno de R$1,5 milhão. Nós assumimos o compromisso com o prefeito Luciano Azevedo de canalizar as emendas para auxiliar. Então, R$500 mil nós já temos. Tenho o compromisso do deputado Onix Lorenzoni que o ano que vem eu tenho mais R$500 mil para essa escola. Mas o prefeito vai acabar anunciando nos próximos dias, então, a efetivação dessa escola. Nós temos já a cópia do projeto de que vai ser uma escola padrão muito bonita e com certeza toda a comunidade escolar e a comunidade do núcleo ferroviário e do Manuel Portela serão beneficiados com uma bela e uma grande estrutura da nova EMEI. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma entrevista sobre a tecnologia que garante segurança no pagamento de boletos. Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Estima-se que sejam emitidos anualmente cerca de 4 bilhões de boletos em todo o país. Mas na hora de efetuar o pagamento, a maioria das pessoas tem receio sobre a autenticidade destes documentos. Pensando nisso, em Passo Fundo, foi criada uma tecnologia que permite garantir a segurança das operações. Quem traz os detalhes é a jornalista Ana Paula Koenemann. Isso mesmo, Paula, nós estamos falando sobre o Boleto Protegido, um sistema inovador criado para checar se os boletos que recebemos em casa são autênticos ou não. E para explicar como funciona essa ferramenta, eu converso com o consultor empresarial Flávio Paim.
Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do boleto protegido. Flávio, o principal objetivo, então, do boleto protegido é acabar com as fraudes, então, com os boletos que são muito comuns no Brasil hoje. É verdade, a gente foi percebendo que as fraudes envolvendo boletos bancários causam muitos prejuízos às pessoas, às empresas e à sociedade em geral. E a gente começou a trabalhar numa ideia que fosse prática, fácil e muito barata para ajudar as pessoas e a comunidade a se proteger dessas fraudes envolvendo boletos bancários. Existe uma estimativa de quanto o país perde, então, com esses pagamentos de boletos que não são verdadeiros? Sim, a FEBRABAN, ela estima que as fraudes envolvendo boletos bancários sejam em torno de 500 milhões de reais por ano. Esse é um dado oficial, a gente tem a percepção que esse número é ainda maior, porque muitas pessoas acabam não se dando conta da fraude, ou então não registrando isso, algumas coisas acontecem, acabam se resolvendo mais rápido, mas o total disso deve chegar a 800, 900 milhões de reais. Na verdade, o golpe do boleto ele vem evoluindo ao longo dos anos, e essa evolução foi fazendo com que os fraudadores se tornassem cada vez mais sofisticados. Então eles trabalham com boletos praticamente idênticos aos boletos verdadeiros. Então a verificação a olho nu se torna quase impossível. E quando a pessoa paga um boleto falso, infelizmente quem perde é o consumidor e também o empresário. Perde a sociedade como um todo, né? Perde o consumidor porque pagou errado, acaba sendo, por pagar errado, muitas vezes acaba indo para um Serasa, para um SPC. A empresa que é dona daquele boleto, ela perde porque ela deixa de receber, prejudica também o relacionamento dela com esse consumidor. Todos acabamos perdendo e o fraudador acaba enriquecendo com esse golpe todo, né? E esses criminosos, eles são muito inteligentes, digamos assim. Às vezes é quase impossível descobrir para onde foi feito esse pagamento indevido. Exatamente. Na verdade, o próprio sistema de compensação bancária brasileiro, ele ajuda o fraudador, né? A gente tem por exemplo, você paga um boleto numa sexta-feira de tarde, esse boleto vai ser compensado para a empresa que é dona do boleto na segunda-feira. E até a empresa ver isso, perceber isso, o dinheiro já sumiu, não se acha mais. Esses fraudadores são muito sofisticados, eles se utilizam de vários subterfúgios para que esse dinheiro suma efetivamente e as pessoas não conseguem mais ir atrás disso, né? E para a própria polícia é uma dificuldade muito grande dela encontrar rastrear esse dinheiro depois de fraudado, né? Quem está nos assistindo em casa certamente está muito curioso, então, para descobrir como que funciona o boleto protegido. Mas, inicialmente, explica como que surgiu essa ideia. Eu e os meus sócios, nós atuamos aqui na cidade de Passo Fundo como empresários. Eu sou consultor e os meus sócios trabalham na área do agronegócio e na área da tecnologia. E nós fomos vendo nos nossos clientes, os nossos parceiros, que eles sofriam com isso. Sofriam com problemas com boleto fraudado. Pagando boleto fraudado, ou então os seus boletos sendo fraudados. E a gente começou a ver, olha, a gente não pode continuar nisso, a gente precisa desenvolver alguma ideia, alguma coisa que ajude as empresas, ajude a sociedade a combater esse mal mesmo que são os boletos fraudados. Começamos a trabalhar isso em maio do ano passado, a desenvolver a ideia, a maturar essa ideia e em pensar em como ter a certeza de que um boleto que tem na mão do consumidor é autêntico ou não. Esse trabalho começou então em 2017 ainda. A gente começou com um trabalho de desenvolvimento da tecnologia, da proteção da patente disso, porque a gente utiliza uma ferramenta que é bastante segura, que é o certificado digital. Então, para acessar o boleto certo, a pessoa faz como? Ela faz uma consulta na internet? Explica pra gente, então, o passo a passo. Então, o que acontece? O boleto protegido ele funciona através dos boletos cadastrados no nosso portal, na nossa tecnologia. Então, a empresa que quiser proteger os seus boletos, ela precisa procurar o boleto protegido e carregar os seus boletos. O mesmo boleto que ela carrega, o mesmo arquivo que ela carrega no banco, ela carrega no boleto protegido com uma segurança a mais, que é o certificado digital. O consumidor, por exemplo, vamos
pensar um consumidor que tenha um pagamento de aluguel. Para ele consultar, ele tem que ter em mão o seu boleto e consulta através da linha digitável ou do código de barras se aquele boleto que ele tem na mão é verdadeiro ou falso. Porque a fraude acontece justamente entre a emissão do boleto e a chegada do boleto na mão do cliente. Hoje a gente tem inúmeras alternativas de fraude nesse meio entre a saída de um boleto de uma empresa, a chegada desse boleto na mão do cliente dessa empresa, do consumidor. Hoje ele pode ser interceptado através de uma via física, num papel, entregue através do correio ou entregue em mãos, isso pode ser alterado. E o que é mais comum hoje é a gente ter vírus que alteram esses arquivos nas máquinas das pessoas, né? A gente não tem como garantir que o arquivo que foi emitido por essa imobiliária, que é o exemplo, é o mesmo que está na mão do cliente. Então, o que a gente sempre vai recomendar é que o consumidor pegue esse boleto, tenha esse boleto em mãos, ele digite a linha digitável, se ele paga pela linha digitável, ou ele passe o código de barras no boleto protegido para ver se esse boleto é autêntico ou não. Ou então, se ele ainda tem dúvida, olha, esse boleto está estranho, ele emite daí uma segunda via do boleto original no boleto protegido com a certeza de que esse boleto que ele tem na mão é efetivamente autêntico e ele pode pagar esse boleto com segurança e tranquilidade. E qual que é o site, então, para o acesso e também outros documentos que são necessários, então, se é preciso fazer um pré-cadastro ali para acessar? O site é boletoprotegido.com.br, esse é o nosso site. O que é preciso? Na verdade, para a empresa é necessário que ela tenha um convênio, um cadastro válido conosco e a empresa precisa ter um certificado digital válido. Por que a gente usa o certificado digital? O certificado digital é hoje um documento legal e aceito em todo o Brasil, que garante efetivamente que aquela empresa é real, ela é verdadeira mesmo, e o certificado digital exige que o empresário, o responsável pela empresa, vá até uma certificadora pessoalmente, tire uma foto, registre as suas digitais, assine, leve seu contrato social. Por isso a gente sabe que aquela empresa que está emitindo é autêntica. O consumidor, ele só precisa, para ele fazer uma consulta simples, ele não paga nada e ele só precisa ter o boleto. O boleto ou uma via digital desse boleto ou então o boleto dele em mãos. Se o consumidor quiser ter acesso a todos os boletos que estão registrados em seu CPF, aí sim ele vai precisar fazer um cadastro no nosso site e ele vai precisar nos enviar uma cópia da sua identidade para que a gente confira, olha, essa pessoa é realmente a pessoa. Mas tudo muito simples, muito fácil e de uma maneira digital, que é o que hoje nós temos que vivendo uma grande transformação digital, inclusive nas transações financeiras e bancárias. E o boleto protegido é isso. Na verdade, hoje, em Passo Fundo, nós somos, até onde a gente tem conhecimento, a gente é a primeira fintech da cidade. E o consumidor também não precisa identificar nenhuma conta bancária, porque existe esse receio, às vezes, de ter que colocar o número de uma conta ali e acessar os dados da pessoa. Verdade. Nós não temos acesso a nenhuma conta bancária, nem da empresa que está emitindo os boletos, e nem do cliente final. Na verdade, o boleto protegido não faz isso. O boleto protegido ele garante que aquele boleto é autêntico, sem ter acesso a nenhuma conta, nem de quem está emitindo e nem de quem está pagando. E se eu for fazer a consulta ali e no momento não encontrar, então, o meu boleto? Aí são duas situações. Nesse começo, nessa fase inicial, é muito provável que a empresa que você está consultando ainda não tenha convênio conosco. Aí basta pedir, nos mandar um e-mail ou mandar um e-mail para a empresa dizendo, olha, eu gostaria de começar a verificar se os boletos que a sua empresa emite são autênticos ou não. Se a empresa tem convênio conosco, e aí que é o que vem acontecendo com uma boa velocidade, e o boleto não aparece ali, o que a gente recomenda sempre, que se entre em contato imediatamente com a empresa emitente e diz, olha, eu estou vendo aqui um boleto, esse boleto que vocês têm na mão, ele não é verdadeiro. O que a gente recomenda daí que a pessoa faça? Que ela o consumidor faça um cadastro no boleto protegido para verificar através do CPF dele se ele tem boletos carregados em nome dele ou não, boletos autênticos ou não. Né? Aparece alguma mensagem quando o boleto é falso? Não aparece uma mensagem que o boleto não vai aparecer uma mensagem dizendo que o boleto é falso.
Na verdade, vai aparecer uma mensagem que aquele boleto não foi encontrado na base de dados do boleto protegido. Não sendo encontrado, o que a gente vai ter de mensagem ali no boleto protegido? A gente vai conseguir identificar quem efetivamente emitiu aquele boleto. A empresa, por exemplo, esse boleto foi emitido pelo, por exemplo, a nossa empresa que é a VMP Processamento de Dados. Foi emitido pela VMP, o CNPJ dessa empresa, o endereço dessa empresa, o valor do boleto, enfim, a data de vencimento, os dados todos do boleto eles têm que bater. Porque essa é a grande questão da fraude, né? A fraude do boleto, você tem um documento na mão que é muito parecido com um documento original, só que o que muda é um código dentro da linha digitável ou do código de barras que transfere aquele valor para uma conta diferente. O que tem que fechar efetivamente é o valor do boleto com a conta certa. Por exemplo, eu tenho que porque parte do pressuposto que se você receber um boleto é porque você deve aquela conta. Então você tem que pagar para a pessoa certa, né? Então o que o boleto faz é dizer, olha, essa conta que tu tem na mão é da pessoa certa, é da empresa certa. Flávio, então, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para quem está nos assistindo, então fazer o teste do boleto protegido, que é de graça, como a gente já disse. Exatamente. Então, a gente convida a comunidade de Passo Fundo que acesse o nosso site, que é www.boletoprotegido.com.br, e teste os seus boletos, né? Veja se os seus boletos estão verificados ou não e comece a utilizar. O que nós desejamos a partir aqui de Passo Fundo, nós somos uma empresa daqui, que a gente tenha uma rede de proteção dos boletos envolvendo inúmeras transações no Brasil inteiro. Muito obrigada, então, pela sua participação hoje e também por essas informações e novidades aqui em Passo Fundo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. Aconteceu hoje o tão aguardado lançamento do edital de licitação para a reforma e ampliação do aeroporto Lauro Cortes. O governador José Ivo Sartori e o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil estiveram em Passo Fundo nesta tarde. As autoridades confirmaram que as obras incluem a construção de um novo terminal de passageiros e de um novo pátio para o estacionamento das aeronaves, além da recuperação da atual pista de pousos e decolagens. Os serviços, orçados em R$ 55 milhões, são considerados prioridade para o desenvolvimento da aviação regional. A cobertura completa você assiste no Jornal da Câmara de segunda-feira. Uma boa noite e até lá!